fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Palavras de Jesus. Novamente, ele fez a seguinte advertência. Diga assim comigo: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Amém. Quero convidar você também a abrir sua Bíblia no livro de Amós, profeta Amós. Capítulo 5. Nós vamos ler alguns versículos. Joel, Amós, Obadias. Amém, irmãos? Capítulo 5, verso 6, diz assim a palavra do Senhor: buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. 8. Procurai o que faz as 7 estrelas e o Orion, e torna a densa treva em manhã, e muda o dia em noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Verso 12. Porque serem muitas as vossas transgressões, e grave os vossos pecados. Afligis o justo, tomais suborno, e rejeitais os necessitados na porta. Verso 16. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos: em todas as praças haverá pranto, e em todas as ruas dirão: ai, ai. E ao lavrador chamarão para o pranto, e para o choro os que sabem prantear. Prantear é chorar, tá, irmãos? Verso 17. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Em todas as vinhas haverá pranto, haverá choro, porque passarei no meio de ti, diz o Senhor. Verso 18. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejai vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Verso 20. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão sem nenhuma claridade? Verso 21. Aborreço e desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. 23. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. 24. Antes, corra o juízo como águas, e a justiça como ribeiro perene. Amém. Esta palavra, eu senti no meu espírito que deveria trazê-la na terça-feira pela manhã passada. Aliás, no sábado passado. E é uma palavra que ela traz um confronto. Se você abrir o seu coração, se você estiver disposto a ouvir e a esponjar a palavra de Deus em sua alma. E o tema dessa mensagem, quando o Senhor me deu 3 advertências
a igreja do século 21. 3 advertências à igreja pós-moderna. E eu quero compartilhar com os irmãos essas 3 advertências que nós encontramos no livro do profeta Amós. E nós vamos ver também o que tem a ver o Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 2, com esse texto de Amós, capítulo 5. Na verdade, os 3 tópicos dessa mensagem é dentro do livro de Amós, com algumas coisas, algumas considerações em Lucas, capítulo 10. Nós estamos vivendo um tempo difícil, isso os irmãos já viram eu falar várias vezes aqui. O pastor Cláudio pregou no domingo passado dizendo: eu muito me preocupo com a igreja do século 21. Com o modo com que a igreja tem andado, com como ela tem se portado diante de todas as circunstâncias, diante de todo esse quadro que nós estamos vendo. De contrapartida, nós estamos também vendo que, eu creio, irmãos, que esta geração, quando falo nessa geração, uma geração dura em média 40 anos. Eu não acredito que Jesus não virá depois disso, mas eu ainda creio que essa geração de 40 anos, ela ainda há de ver o maior advento de toda a humanidade, que será a vinda do Senhor Jesus sobre a terra. Porém, poucos estão falando sobre este assunto. E nós estamos vivendo tempos difíceis, onde nós precisamos nos posicionar como igreja, nós precisamos nos posicionar verdadeiramente como voz de Deus e comando nessa terra. Porque a igreja, ela é a voz de Deus nessa terra. Ela é a embaixatriz de Deus neste lugar. Nós não somos deste mundo, amém? Amém? A nossa pátria é outra. Nós não pertencemos a essa vida, aos cuidados desta vida. Nós estamos apenas passando por um momento aqui, porque a palavra de Deus diz que a nossa vida é como a neblina, que logo ela se desfaz. É como o vapor, que logo também se desfaz. É como a flor do campo, que ela desabrocha, daqui a pouco não existe mais. A nossa vida é assim. Quantos já estiveram aí sentados e hoje não estão mais? Já partiram. Os nossos irmãos do passado. A nossa vida, ela é passageira. Mas existem 3 advertências no texto de Amós, capítulo 5, que é necessário para os dias de hoje. E como eu estava dizendo, nós vivemos essa época difícil, aonde se abre igreja à torta e direita, aonde você vê e tem uma porta aberta, e muitos ainda dizem, é bênção de Deus. E nós precisamos ter cuidado, irmãos, porque há um tempo, esse tempo é o tempo que nós devemos retornar a esta palavra. Nós devemos observar esta palavra, porque muitas coisas acontecerão que até mesmo enganarão os próprios escolhidos. Quantos lugares que nós conhecemos, quantas igrejas têm sido abertas, quantas comunidades e igrejas que são repletas de bodes pastoreados por lobos. E nós precisamos falar sobre isso, porque você precisa ter cuidado por onde você anda, aonde você se coloca, a quem você deixa colocar a mão na sua cabeça, aos lugares que você vai buscar oração. Você precisa abrir os teus olhos para essa situação e para essa realidade que nós estamos vivendo no século 21. Onde as pessoas estão fazendo tantas coisas e estão atribuindo essas coisas ao Espírito Santo, blasfêmia. Nós precisamos ter cuidado, nós precisamos zelar pela sã doutrina, nós precisamos zelar por esta palavra, nós precisamos retornar a esta palavra, irmãos, porque ela é regra, diz o salmista, que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Voltemos a esta palavra, observemos esta palavra, para que nós não sejamos enganados.
Certa vez eu adverti uma irmã que eu encontrei e vi saindo de de um determinado lugar. Eu disse, minha irmã, cuidado. Muitas vezes vão atrás de tantas coisas. Escute uma coisa. Se Deus quiser falar com você um dia através de alguém, você não precisa ir atrás de ninguém. Ele leva essa pessoa até você. E Ele fala. Você não precisa sair. E às vezes eu sei que o desespero, a situação, as circunstâncias nos levam a tomar algumas atitudes. É verdade. Mas nós precisamos ter esse cuidado. Jesus também está falando no Evangelho de Lucas que a seara é grande. O campo é grande. São muitos. Mas os ceifeiros são poucos. Os trabalhadores são escassos. E ele disse, olha, rogai aquele que é dono da seara, para que envie trabalhadores, obreiros para a sua seara. Porque a escassez de trabalhadores é muito grande. Nós somos levados, irmãos, a olhar para o nosso próprio umbigo. Nós somos levados a todo tempo, pela nossa cultura, pelo aquilo que nos cerca, pela tecnologia, a apenas cuidar de nós mesmos e olhar somente para nós mesmos. E nós não estamos vendo os sinais dos céus, aquilo que a palavra de Deus disse que haveria de se cumprir quando o Filho do Homem estivesse para vir. O tempo está passando tão rápido, olhando no celular, olhando no tablet, olhando no computador. Os tempos, passa rápido. Você já viu como se você sentar diante do computador, como o tempo passa rápido? E você não nota as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Na verdade, o inimigo de nossas almas, ele está nos ocupando com tantas coisas, para que nós não venhamos ver aquilo que está acontecendo ao redor. Eu olho para algumas cartas, eu olho para algumas advertências do apóstolo João, quando o Senhor estava dando a visão do Apocalipse sobre aqueles cavalos. Você sabe que eu acredito que alguns cavalos já foram liberados. Olha ao nosso redor, olha a fome, olha as catástrofes, olha quantas pessoas têm morrido. Vamos olhar para aqueles lugares onde há miséria e muita miséria. A falta de nutrição, tantas coisas têm acontecido, mas nós estamos aqui tão bom. Estamos aqui neste lugar bonito, esse ar-condicionado, e nós não estamos vendo aquilo que está acontecendo ao redor. Porque o inimigo de nossas almas, ele tem colocado o nosso foco, feito com que nós coloquemos os nossos olhos naquilo que não é para ser colocado. E nós não estamos olhando vendo aquilo que está acontecendo. Os obreiros são poucos. E a escassez de obreiros, ela pode trazer uma grande tragédia em relação à colheita. Mas sabe por que também, irmãos? Porque a palavra de Deus diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porque no meio de um processo e outro há um momento de prova. Nós passamos, pastor, por um momento de prova. E eu estava todo o tempo dizendo, Deus, olha, eu estou nesse momento de prova, eu só peço ao Senhor, não deixa eu ser reprovado aqui. Eu não posso ser reprovado. E eu falava com Deus, Deus não deixa eu ser reprovado nisso aqui. Mas muitos são chamados, todos são provados, mas poucos são aprovados. Nessa noite, eu quero chamar você a comparar os teus caminhos com a palavra de Deus. Nessa noite eu quero convidar você a comparar aquilo que você tem feito, da forma que você tem agido e vivido com esta palavra. Será que somos culpados desse julgamento, de julgamento semelhante a esse que Deus estava falando para nós? Escute, deixa eu te falar um pouco sobre esse texto. Israel estava vivendo de uma forma, olhando somente para si. Israel estava adorando a Deus também, mas eles também adoravam a outros deuses. E há aqueles também que ainda adoravam a Moloque. E Moloque era um demônio da antiguidade, que ele exigia um sacrifício humano. Filhos, bebês,
E haviam também, houve outros reis, porque o Moloque é um deus específico dos moabitas e dos amonitas. E ali também naquele país, até mesmo os homens grandes, já os filhos grandes, muitas vezes eram sacrificados pelos seus pais. Nós temos a história de um rei, quando apertou a luta contra ele, ele sacrificou o seu próprio filho, o único dele, o que estava para herdar a coroa. Israel estava adorando a Deus. Ele estava fazendo tudo aquilo que eles estavam acostumados a fazer, o que a lei, o que Moisés já haviam determinado para eles. Mas também eles estavam fazendo outras coisas. E Deus estava usando os profetas. Deus usou Jeremias, Deus usou Ezequiel, Deus usou Amós, Deus usou Abacuque, Deus usou Malaquias para advertir aquele povo, para anunciar o juízo que viria sobre aquele lugar. Sabe, irmãos, às vezes eu estou no meu momento com Deus, estudando a palavra do Senhor, e às vezes eu sinto no meu espírito que Deus há de julgar a nossa terra. Porque nós estamos muito aquém daquilo que nós deveríamos estar. E eu estava meditando na palavra que foi ministrada no domingo passado. Como Deus, às vezes, eu sinto no meu espírito que haverá um grande julgamento em nossa terra. O povo estava daquele jeito. O povo adorava. O povo cantava. Eles participavam dos cultos de louvor a Yahvé. Mas o que é que diz? O Senhor não estava aceitando aquele culto. E nessa noite, eu quero fazer uma pergunta. Responda para você mesmo. Será que nós também somos culpados de tamanho julgamento? Será que nós não estamos merecendo um julgamento igual àquele? Será que o Senhor não irá nos julgar? Será que o Senhor vai deixar com que a igreja contemporânea, a igreja do século 21, continue do jeito que está? Veja, irmãos, somos mais de 50 milhões de crentes e o país nunca foi tão corrupto. O aborto continua crescendo. Como é que somos uma nação que diz ser evangélica quando abortamos e abortamos e abortamos? Veja que o adultério muitas vezes está dentro da igreja. A fornicação está dentro da igreja. O recasamento está dentro da igreja. Veja o que está acontecendo. Olhe para nós. Veja como nós precisamos nos arrepender. Como nós precisamos de misericórdia e de graça. Precisamos retornar ao Evangelho de Jesus Cristo. Olhar e observar esta palavra. Aquele povo estava prestes a experimentar a ira de Deus, o julgamento de Deus sobre a vida deles, porque eles se esqueceram de Yahvé. Quando nós lemos os mandamentos deixados por Jesus para os seus apóstolos, nós temos que nos perguntar a nós mesmos, nós temos vivido de acordo com aquelas regras? Sabe, os mandamentos de Jesus deixado, e quando ele deixou para os seus discípulos, nós temos que nos perguntar, temos vivido de acordo com essas regras? Assim como você, todos aqui, assim como você examina o teu corpo diante de um espelho, eu quero convidar você nesta noite, examinemos as nossas vidas diante desta palavra. Irmãos, com certeza seremos achados em falta. Compare. Esse é o desafio para você nesta noite. Compare a tua vida com a palavra. Escute, jovens. Compare a tua vida com a palavra. Irmãos experientes, compare a sua vida com a palavra. Pregadores, comparemos as nossas vidas com a palavra. Temos que comparar. Leia a Bíblia contra você mesmo. Leia a Bíblia contra você mesmo.
A primeira advertência, descrita no livro de Amós, e que eu quero deixar, foi as palavras que eu entendi da parte de Deus nesta noite. A primeira é: ai dos ignorantes! Ai dos ignorantes, porque o dia do Senhor é um tempo de julgamento. Ele há de julgar os seus inimigos. Aí eu pergunto para você, meu irmão, somos amigos ou inimigos de Deus? Eu acredito que todos irão dizer, somos amigos de Deus. Mas eu quero te dizer que o povo chamado pelo seu nome achava também que era amigo de Deus. Eles achavam e tinham certeza, a convicção de que Deus estava a favor deles. Mas na verdade, Deus estava trabalhando contra eles. E esse é o tempo de Deus julgar os seus inimigos. O dia do Senhor será um dia de desespero. Foi o que nós lemos no verso 18. Será um dia de pranto, será um dia de trevas. O dia do Senhor será um dia de destruição. Verso 19. A volta de Cristo simboliza bênção e maldição também. Diz o texto que quem correr do leão será pego pelo urso. Quem fugir para a sua casa será picado por uma cobra. Não tem para onde correr do dia do Senhor. Daquele dia, não tem como correr. Do julgamento de Deus, não tem como correr. Ele diz, olha, Amós, diz a esse povo, aquele que fugir do leão será pego pelo urso. E quem fugir do urso para a sua casa será picado por uma cobra. E o profeta começa a apontar os pecados daquela gente que se achavam preparados para o dia do Senhor. Irmãos, você está preparado? Eu estou preparado para o dia do Senhor. Eu já lhe disse que o dia do Senhor será um dia de escuridão, de trevas, de pranto, de ranger de dentes. O dia do Senhor é um dia terrível. Escute uma coisa, João declara em Apocalipse dizendo, olha, naquele dia o céu e a terra fugirão da sua presença. O que irá fazer os céus e a terra fugir da presença desse Deus? Eu só posso te dizer que é algo terrível. Terrível. Que não há mente, a mais consagrada que for, não pode mensurar esse dia do Senhor. E a palavra continua dizendo em Tiago, capítulo 4, verso 4, infiéis, não compreendeis que a amizade com o mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É o que a palavra está dizendo. Ai dos ignorantes! Ai daqueles que lhe falta conhecimento! A palavra diz, o meu povo perece, porque lhe falta conhecimento, porque não há conhecimento das sagradas escrituras. Ai dos ignorantes! E ele está dizendo que a amizade com o mundo é inimizade com ele. E nós temos que comparar esta palavra com as nossas vidas. Por quê? Eu tenho sido amigo deste mundo? Nós temos que pensar nessas coisas. E o profeta aponta. Eu sei que essa expressão apontar o pecado parece ser, sabe, um tanto ruim, né? Ou algo assim, porque hoje em dia, né, no século 21 também é processo para tudo, né? Então, olhou e clavou minha unha, eu não gostei, é o processo. É assim que estão as coisas. Mas o profeta aponta. E nós, como igreja, não devemos compactuar com o pecado. Nós temos que apontar. E isso é bíblico, pastor? É. Certa vez, a autoridade de Israel estava andando nas ruas. A carruagem presidencial. Herodes. Ele e a sua esposa. E o profeta, aquele homem, que diz a palavra que nascido de mulher não há outro maior que ele.
profeta João Batista, ele virou para aquele homem com as ruas cheias. Imagine, irmãos, as ruas cheias. Porque o rei estaria passando naquelas ruas. E aquele rei passou por aquele profeta. E o profeta declarou: e tu, Herodes Antipas, a mulher com que tu estás não é tua, é do teu irmão Filipe de Antureia. Ele apontou o pecado. Só que isso também tem um preço para esse tempo, irmãos. Ele perdeu a sua cabeça depois por causa de uma dança medíocre de uma mulher vadia que dançou para o rei. Essa é a verdade. Uma mulher vadia silenciou a voz profética, e diria a maior delas. Há um risco, é um preço a se pagar. Em nenhum momento Jesus disse que seria fácil, mas ele disse que seria difícil, sim. Mas eu acredito que esse dia ainda há de chegar, irmãos, e nós temos que nos preparar. Mas eu creio que o Espírito Santo, ele está preparando a igreja, porque a igreja é um povo santo, a igreja é um povo separado, a igreja militante, ela é voz de Deus e comando de Deus nessa terra. Glória a Jesus. E o profeta começa a apontar a adoração hipócrita daquela gente, do verso 21 a 22. Eles guardavam os dias especiais do calendário judaico. Eles se reuniam em santas assembleias. Eles ofereciam sacrifícios. Eles levavam ofertas e entoavam cânticos de adoração. Que coisa espiritual. Suas reuniões pareciam tão lindas e santas. E no entanto Deus não apenas recusava a aceitar a sua adoração, como também desprezava e detestava a adoração daquela gente que pensava que Yahvé estava a favor deles, quando Ele estava trabalhando contra eles. Irmãos, será que Deus está a nosso favor? Será que Ele está aprovando as nossas atitudes? Será que Ele está aprovando a nossa postura? Será que Ele está aprovando o Evangelho que vivemos? Temos que pensar. Ai dos ignorantes, porque o dia do Senhor será um dia de trevas, um dia de escuridão, um dia de confronto. Não tem como fugir do dia do Senhor. Gente que adorava, não faltava os cultos, percebeu? Eles seguiam à risca o calendário judaico. Você sabe o que é isso? Todas as festas que Deus disse para Moisés que o povo deveria festejar, cultuar, todas as celebrações, sabe, que estava ali na lei, nos gêneros, no Apocalipse, de Números e Deuteronômios. Todas aquelas leis, todas as regras, todas as festas, todos os encontros, eles cumpriam todos. E eles se reuniam para adorar. E Deus disse: olha, eu detesto o som das vossas liras. E desprezo as vossas adorações. E quantas vezes nós somos tão religiosos? Tão religiosos. Ai dos ignorantes! A palavra de Deus diz que nós temos que pregar o Evangelho, irmãos. Nós fazemos tantas coisas dentro da igreja, estamos aqui. Mas quantos já se prontificaram, por exemplo, para a casa de paz? Para a torre de oração, viu? É oração que eu falei. Quantos já se prontificaram? Ai dos ignorantes! Essa é a nossa missão. Ai daqueles que não têm esse conhecimento. Quantos estão sendo ignorantes em relação à palavra de Deus? Estão nos cultos, fazem tantas coisas, mas não está fazendo o que deveria fazer: levar o Evangelho do reino de Deus. A segunda preocupação do profeta, a acusação do profeta.
foi a falta de preocupação com o próximo. Aonde as pessoas estavam sendo desprezadas. As viúvas, os órfãos, os pobres estavam sendo massacrados. E aqueles que eram ricos estavam ficando mais ricos ainda. E aqueles que eram pobres, mais pobres ainda. Parece que tem alguma coisa, né, que a gente conhece assim, né? Não importa o número de atribuições que temos religiosas dentro de nossas igrejas. Se nós não nos importarmos com aqueles que estão lá fora, e até mesmo com aqueles que estão aqui dentro, nós estamos negando a nossa fé. Esse aqui era o povo que se orgulhava de terem um único Deus a favor deles. Quando Deus tinha vergonha deles. Eles se orgulhavam. Eles diziam, o nosso Deus é único. As outras ações não. Mas o nosso Deus e a fé é único, Senhor. Eles diziam isso porque eles aprenderam isso. Porém, eles estavam desprezando o Senhor com as suas atitudes. Será que nós, irmãos, não estamos fazendo o mesmo? Será que nós estamos vivendo de acordo com esta palavra? Escute! É importante você pensar nisso, porque tu tens uma alma eterna. E eu quero te dizer nesta noite que não me importa se tu irás ficar chateado, se tu vais gostar menos ou mais de mim. Eu me importo com tua alma, porque tua alma é eterna. E um dia, ou ela irá para a glória, ou ela irá para o fogo que arde, que nunca se apagará. Ai dos ignorantes, porque a ignorância da verdade de Deus nos deixa em trevas. Ai dos ignorantes, porque a ignorância das verdades de Deus nos deixa em densas trevas. O que tem feito da sua vida? Jovem que está aqui nesta noite, você, meu irmão, você é irmão da cabeça branca, experiente, o que você tem feito? Adolescente, estou começando a vida. O que você tem feito? Ele está a nosso favor, ele está a teu favor, ou está contra você, ele está condenando as tuas atitudes, e você nem imagina disso. A segunda advertência, meu Deus, como o tempo passa rápido. Ai dos indiferentes! E quantos estão indiferentes? Sua alma é eterna. E é mais fácil colocar o homem contra o mundo todo do que contra si mesmo. Encarar as suas mazelas e os seus pecados. E o verso continua dizendo de Tiago 4:4. Infiéis, ai dos indiferentes, não compreendeis que a amizade com o mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Por qual caminho, meu irmão, você tem andado? Por qual caminho? Nunca ninguém foi capaz de resistir à pregação do genuíno evangelho. Ou se converte, cai em arrependimento, ou se voltará como um animal contra aquele que prega. É isso que acontece com os nossos irmãos dos lugares perseguidos. Ou as pessoas se rendem ao evangelho de Jesus, ou elas se revoltam e voltam contra essas pessoas como um animal feroz. E quantos dentro das nossas igrejas têm a aparência de que servem, mas negam o seu poder? Confessam a Deus, mas negam com a sua própria vida. Quantos têm feito isso? A única maneira de nos livrarmos da ira de Deus, irmãos, é o arrependimento. Nós não somos chamados para esquentar banco de igreja. Nós não somos chamados para fazer impérios. Nós somos chamados para glorificar a Deus. Posso ouvir um amém disso? Sei que os irmãos estão digerindo esse negócio, né?
Nós somos chamados para isso. Meu irmão, você não foi chamado apenas para fazer atividades religiosas. Você foi chamado para glorificar a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Ai dos indiferentes sobre a sua eternidade. No dia, irmãos, em que nós estivermos nos corredores celestiais, nos corredores do tribunal de Deus, frente a frente com Ele, quando os homens mais importantes dessa terra estarão diante dele, e muitos serão lançados no lago que arde como fogo e enxofre, e outros serão chamados à eterna glória. Ai dos indiferentes. Ai dos indiferentes, porque têm brigado com suas vidas, têm brincado com suas vidas. Vamos observar os atletas. Os atletas, eles começam muito novos, muitas vezes até antes da adolescência, e eles começam a treinar, e eles chegam até a fase adulta, e eles não fazem mais nada do que treinar. Treinam dia, manhã, tarde e noite, e treinam todo o tempo. Todo o tempo eles estão treinando. A todo tempo. E quando eles chegam na fase adulta, eles entram numa competição por apenas 10 segundos. Toda uma vida, toda uma juventude gasta para apenas 10 segundos para colocar uma medalha em seu pescoço. E nós, irmãos, o que nós temos feito para a vida eterna? O que nós temos feito para as coisas eternas? O que os jovens têm feito? Escute. Eu vou falar algo aqui, você vai me dizer se é justo ou não. A Bíblia diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e você olhar e dizer, eu não tenho mais nele contentamento. Mas quantos jovens têm dado a nata da sua juventude, da sua força, do seu vigor, para Satanás? E tem dado refúgio, a canseira, o enfado para Deus. Quantos já se inscreveram para serem representantes da casa de paz? Quantos fazem parte da torre de oração? Ai dos indiferentes! Ai dos indiferentes! Porque você terá que prestar conta de tua alma. As pessoas lá fora, gastam toda uma vida treinando o tempo todo para uma medalha para pôr no pescoço, para uma corrida de 10 segundos. E nós temos feito o que para a nossa eternidade? Há um Deus que é infinito em glória, que por mais que eu passe toda a eternidade, nunca irá conhecê-lo de forma completa. E o que você tem feito, meu irmão? Como você tem vivido a sua eternidade? Viva para a eternidade. Pense que você tem uma alma eterna. Pense nisto. Vamos trabalhar para Deus. Vamos viver. Vamos trazer as nossas motivações para Deus. Enquanto você ainda é jovem. Enquanto você ainda tem força para fazer alguma coisa, porque vai chegar um tempo que você não tem mais como fazer algumas coisas que você pode fazer hoje, por exemplo. Você foi feito para coisas melhores que essa. Você foi criado para coisas melhores do que essas. Se você é filho de Deus, se você é filho do rei, nada nesta terra vai te satisfazer. Nada. E quantas vezes temos perdido o tempo em tantas parafernálias? O que te tira? O que tem tirado o teu foco de Deus, da eternidade? O que tem tirado o teu foco das coisas do alto? Pegue isso e jogue fora. Pegue isso e esmague com seus pés. Porque você tem uma alma eterna. E ela terá um destino. E qual será o destino?
da tua alma. Você foi criado para coisas melhores. Você foi criado para coisas grandes, não desta vida, não desta terra, não deste mundo, mas do reino de Deus. Ai dos indiferentes. Sabe, irmãos, o melhor quando corrompido se torna o pior. O que é isso? Estou falando de nós. Aqueles que conhecem a palavra. O melhor quando corrompido se torna o pior. Não se faça combustível do fogo da ira de Deus. Ei, ai dos indiferentes. Não se faça, ei, olha para cá. Não se faça combustível do fogo da ira de Deus. Jovem morre, viu? Às vezes, a última vez que eu fui lá no sepultamento fazer aquele sepultamento que me pediram, tinha muitos jovens. Aliás, é o que mais tinha. Jovens. Como dá tristeza. Não se faça fogo, meu irmão. Não se faça combustível do fogo da ira de Deus. Ele há de julgar. Nós iremos encarar esse Deus. O Deus de amor, viu? O Deus de amor. Hoje ele é Deus de amor. Mas amanhã, isso vai passar. É ira. É a ira do Cordeiro. É isso que a palavra de Deus diz. A ira do Cordeiro. E em último lugar, ai dos que se entregam aos prazeres. Esses não têm poder sobre o pecado. Sabe o que é isso aqui? A piedade fingida. A piedade fingida é uma iniquidade multiplicada. Como é que é isso? Aqueles que estão aqui, mas que se dão aos prazeres da carne, que o pecado ainda domina. Aqueles que estão aqui dentro, mas ainda fazem coisas contrárias a essa palavra. Escute, leia a palavra para a sua condenação. Contra ti mesmo. Aliás, contra ti, não para a tua condenação. Contra ti mesmo. Quantos estão dessa forma? Aqui dentro estão com um ar de piedade. O que é isso? Eu tenho os frutos, sabe? Eu tenho o fruto do Espírito. Sabe, eu sou uma pessoa assim, assada. Mas dentro de casa, só a mulher sabe como é que é. Mas dentro de casa, quando a mulher está dormindo, vai e se masturba. Sabe? Mas só que ele fornica quando não está aqui. Vê filmes e coisas imorais. Sua alma é pornográfica. É um prostíbulo. Ai dos que se dão aos prazeres da carne. E aqueles que se têm um ar de piedade. Mas a piedade, a falsa piedade, é uma iniquidade multiplicada. E eu vou dizer uma coisa, irmãos. Se no inferno há um lugar mais quente do que o outro, se porém assim for, esse será o lugar daqueles que têm uma falsa piedade. Daqueles que estão aqui dentro, mas usam de engano. Você engana qualquer um, filho. A minha é muito fácil enganar. A coisa mais fácil que tem. Mas deixa eu te dizer, existem uns olhos que é de fogo. E que esses podem te consumir a qualquer hora. E se você apagar os teus olhos, fechar os teus olhos para esta vida, da forma, com uma falsa piedade, você vai abrir no fogo do inferno. É isso que a palavra de Deus diz. Ai daqueles que se dão aos prazeres da carne. Muitos precisam ser mantidos aqui dentro, sabe como? Por meio de entretenimento. Se não houver o entretenimento, ele sai e desvia. Por quê? Porque está tão desanimado lá na igreja, não tem quase nada, sabe? O departamento tal não faz nada. Então o irmão líder tal, sabe? Não faz nada para a gente, sabe? Animar. Se você pensar que os nossos irmãos aí fora, tem tanta coisa para eles fazerem, né? Os nossos irmãos que estão sendo perseguidos. Lá não tem entretenimento. Mas quantos precisam estar aqui e são mantidos muitas vezes por causa de entretenimento? Se o amigo não vier mais, também ele sai. Por quê? Ele estava aqui por causa do amigo.
Quantos estão assim? Um dos sinais, irmãos, dos finais dos tempos, é que muitos se tornariam mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Não é isso que a palavra de Deus diz? 2 Timóteo, capítulo 3, verso 4. Traidores, atrevidos, enfetuados, cheios de arrogância, infatuados é cheio de arrogância e presunção. Mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Escute, tudo que é fora de Cristo é fumaça. Tudo que é fora de Cristo é refúgio. Não há vida. Sabe, Jesus, irmão, não pode ser a parte, não pode fazer parte da tua vida. Escute, Jesus não pode fazer parte da tua vida, da minha vida. Ele tem que ser a nossa vida. Mas será que é essa a nossa realidade? Como eu fui confrontado com isso? Esse final de semana. Esses são lançados no fogo aceso pela ira de Deus. Ele diz em João 6,51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Entenda isso. Eu vejo as coisas que desagradam a Deus. No celular, na televisão, no notebook, no computador. Eu vejo. Eu gosto das coisas que Deus odeia. Eu me visto de forma sensual. Eu falo como este mundo. Eu ando como este mundo. Eu gosto das coisas deste mundo. Eu ouço o que o mundo ouve. Mas eu sou um cristão. Eu ajo dessa forma. Essas são as minhas ações. Mas eu sou um cristão. Ai dos que se dão aos prazeres da carne. Jesus exige o abandono do pecado. Está ouvindo, jovem? Jesus exige o abandono do pecado. Essa é a condição de um dia estar na presença dEle. Amém, irmãos? Glória a Jesus. A fé ela deve ser precedida de arrependimento todos os dias. Já falei isso aqui outras vezes. E precisa haver dentro de nós um desejo por santidade. Quantos acreditam que são salvos? Sou salvo. Mas como você sabe que é salvo? Porque alguém te disse alguma vez? Porque o pastor te disse? Como é que você sabe que você é salvo? Se você fechar os teus olhos nessa vida hoje, você estará com Deus. Como você sabe que é salvo? Glória a Jesus. Ele se tornou o próprio alimento da tua vida. Jesus é o teu alimento diário. Você se alimenta dele todos os dias em adoração, leitura da palavra e oração. Escute! Você faz isso? Eu estava pregando numa Assembleia de Deus no mês passado. Uma Assembleia grande, sabe, irmão? Tem várias congregações. E eu disse para aquela gente o seguinte: olha, se você não tem vida de oração, se você não lê a palavra, se você não tem vida de jejum, de adoração, não se considere um cristão. Não se considere. Porque Jesus disse que Ele é o nosso alimento. E aquele que não se nutre, que não se alimenta, que não está nele, não é dele. A palavra é clara. Ele deve ser a nossa nutrição, a nossa comunhão diária, o nosso alimento. Qual que é a evidência que Deus salvou alguém, irmãos? João capítulo 8, verso 31 diz: se vós permanecerdes na minha palavra, sois
verdadeiramente meus discípulos. A sua vida não é mais a mesma? Eu não estou falando aqui, pastor, porque eu bebi e deixei beber. Isso os narcóticos fazem também. Leva mal não, irmãos. Porque eu me visto muito bem. Olha, irmão, mais vestido que freira não tem não. E muçulmano. Muçulmano, então, nem se fala. Só tá os olhinhos aqui pro lado de fora. Isso não quer dizer que você é salvo. Porque antes eu fumava e não fumava. Olha, tem várias coisas que você dá para parar de fumar. Isso aí não significa nada, não. A gente se engana com muitas coisas, irmãos. Mas não dá para eu prosseguir adiante. Porém, faz parte, né? A palavra nos cobra ordem e decência. Veja como você se veste. Veja o que você ouve. Se realmente você é um salvo, você entrará em um relacionamento com a palavra de Deus que irá resultar, escute, em santidade, em transformação de vida. Se realmente tu és salvo, tu irás entrar em um relacionamento com a palavra. Isso aqui. Que irá resultar em uma vida santa, em uma vida transformada. Infelizmente não dá para falar sobre isso. Mas preste atenção nas paixões do seu coração. Será que Jesus diria que nós somos cristãos? Será que Jesus diria que você é um cristão? Pergunta, né? Será que Jesus faria as coisas que você faz, as coisas que eu faço, e depois digo que sou um cristão? Não, porque depois desse final de semana eu quase que entrei na conclusão que eu sou uma fraude. Será que ele diria que nós somos cristãos? Nós estamos brincando com o dia do Senhor. Nós estamos brincando com aquele dia, que será dia de pranto, de escuridão, dia de vingança. Nós estamos brincando com as nossas vidas. Jovem, se a sua vida não produz frutos, tema. Irmãos, se a sua vida não produz fruto, tema. 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 Quais frutos? Esses que estão sendo pregados aqui às quartas-feiras. Uma vida de piedade é uma vida que apresenta o fruto do Espírito. Não significa apenas ganhar pessoas para Jesus. Não, porque quantos estão aqui por pessoas que nem estão mais aqui, mas tu permaneceu. Nós precisamos pensar. Ai daqueles que se dão aos prazeres da carne. Ai daqueles que não têm se arrependido. Quantos são até mesmo contra a torre de oração? Ai daqueles. Ai daqueles. Eu convido os irmãos a ficarem em pé. Infelizmente não dará para terminar a mensagem, mas eu dou terminado por aqui. Algo que te fará um cristão é quando você tem o estilo de agir conforme a vontade de Deus. Porque Jesus disse, quem entrará aqui? Todo aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus. Mateus 7, 23. Vamos louvar ao Senhor. Eu quero... Não sejam indiferentes, meus irmãos, quanto ao chamado de Deus. Não vamos nos dar os prazeres desta vida, mas vamos reconhecer as nossas próprias mazelas. Vamos nos arrepender daquilo que temos agido. Será que Deus está a meu favor? Ou será que Ele está contra as minhas atitudes? Pense nisso.
Convido você a baixar sua cabeça nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos essa hora, Deus, colocar diante de Ti as nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, o Senhor não é Deus de brincadeira. O Senhor não é Deus de brincadeira. Ó Deus amado, nós não podemos brincar contigo, Pai. Ó Deus, perdoa-nos, ó Deus amado, por quantas atitudes que temos tido, ó Deus amado, que são contrárias, ó Deus, à Tua palavra. Quantas vezes nós dizemos com os nossos lábios, ó Deus amado, coisas tão lindas para Ti, mas nós negamos todas elas com as nossas atitudes, ó Pai. Quantos estão aqui, ó Deus amado, ainda com seus corações endurecidos, talvez, indiferentes, ó Deus amado, à palavra que foi pregada, talvez. Eu não sei, Pai, ó Deus, mas eu oro por este meu irmão, por esta minha irmã, Pai. Ó Deus amado, que o Senhor converta os nossos corações a Ti, que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que nós possamos, ó Deus amado, fazer aquilo que nós somos chamados para fazer. Ó Deus, quantos que foram chamados por Ti, mas estão indiferentes até o dia de hoje. Quantos têm, ó Deus amado, ó Deus querido, um chamado, ó Deus amado, para estar no Teu reino e trabalhando, ó Deus amado, e pregando o Evangelho do reino, mas estão hoje, Pai, indiferentes. Tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia dos jovens, tem misericórdia dos adolescentes, tem misericórdia dos nossos anciãos, ó Deus, daqueles, ó Deus, de meia idade, ó Deus amado, tenha misericórdia da Tua igreja, de nós que estamos aqui, Pai, tenha misericórdia de nós. Nós precisamos de Ti, nós precisamos do Senhor. Ó Deus, converta os nossos corações, que nós possamos rasgar os nossos corações. Deus, nós temos uma missão. Oh Deus, precisamos de 70, Pai, trabalhadores, oh Deus. Levanta trabalhadores no meio deste povo. Levanta pessoas que se importam com a Tua obra, Senhor, mas que não sejam indiferentes ao chamado de Jesus. Ah, Deus, tem misericórdia, Senhor. Levanta os jovens, ó Pai, para fazerem esta obra, para irem atrás de outros jovens, ó Deus. Os adolescentes, ó Pai, para irem, ó Deus, a outros adolescentes. Aqueles que estão afastados, aqueles que ficaram pelo caminho, aqueles, ó Deus, que precisam estar no caminho. Oh Deus, levanta-nos, ó Pai, levanta-nos, ó Deus. Ah, Deus, nos livre, Pai, de tantas coisas que fazemos aqui dentro, Deus. Tanta coisa que fazemos para nós mesmos, Pai. Oh Deus, para que nós possamos nos desprender, para ter mais tempo de ir até os perdidos. Oh Deus, e pregar e levar, oh Deus amado, o Evangelho do Reino do Senhor. Para levar a paz que excede a todo entendimento aos lares que estão destruídos, ó Deus, ó Pai, por tanta miséria, por tantas coisas, ó Pai. Perdoa, Deus, quantos têm aberto seus televisores nessa novela que é uma blasfêmia ao Teu nome. Senhor, quantos, ó Deus, têm ligado seus televisores e têm trago a divisão, a confusão, ó Deus, para dentro dos seus lares. Quantos têm trazido a Babilônia para dentro dos seus lares. Tenha misericórdia do Teu povo. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Pastor de Deus.